noite. O Mais Saúde começa agora. E o nosso tema de hoje é sobre o Aedes aegypti, né? As doenças causadas por ele, como o dengue, o zika vírus e também a febre chikungunya. Um assunto, né, que tem gerado muita preocupação, não só dos órgãos competentes ligados à saúde pública, também os noticiários falando muito sobre esse assunto e a gente sendo também, digamos, afetado por essas questões, tendo preocupações diárias. E para falar um pouco sobre esse tema, a gente convidou aqui no programa Mais Saúde, de retorno das férias, o doutor, Américo Calçavara Neto. Estou emocionada de voltar ao programa, depois de tanto tempo, né, sem fazer ao vivo. Seja muito bem-vindo, doutor Américo. É um super prazer tê-lo aqui de novo, né, no nosso programa. Já esteve aqui falando de gripe, de outras questões, e agora falando dessa questão, como eu disse, tão problemática para a saúde pública nacional. Boa noite. Boa noite, Haruza. Boa noite, telespectadores. É sempre bom estar aqui, né? A gente considera esse programa um programa de utilidade pública, né? Porque a gente consegue levar as pessoas, a comunidade, sempre algum assunto de interesse mesmo sobre a saúde, sobre a prevenção de doenças, sobre a promoção da saúde, né? E agora esse assunto que está em pauta, a gente espera poder ajudar mais uma vez, contribuindo com o que a gente tem de conhecimento e orientação para a população. Certo. Lembro você de casa que o nosso programa é ao vivo, então você pode deixar a sua pergunta, sua opinião pelo telefone 3372-3720 ou nos mandando uma mensagem pelo WhatsApp no 9972-1640. A gente vai guardar as perguntas de vocês aí, essa é a hora de tirar as dúvidas, né, não, doutora Américo? Isso. Então vamos começar assim, né, com as questões, digamos, mais básicas, né? A gente já falou que dengue faz parte da pauta das entidades públicas, né, e privadas ligadas à saúde do nosso país. Por que, doutor Américo, que virou esse problemão? Então, na verdade, a dengue sempre vem ocupando espaço, né, na mídia televisiva, no rádio, né, nas campanhas de controle da doença do governo, né, já desde muito tempo, né. O governo federal, desde 81, ele lançou um programa já que é chamado Programa Nacional de Controle da Dengue, que vem sofrendo alterações ao longo do tempo, né. E esse programa exatamente vem buscar, né, o apoio, o auxílio da população no controle da doença, que nós sabemos que é a única maneira uma das maneiras de controlar é realmente a gente evitar a proliferação e a presença do mosquito Aedes aegypti, né? E agora, com o advento, com o aparecimento dessas novas doenças, chikungunya e também a zika, né, a doença febre zika, a gente sabe que isso tomou uma proporção maior ainda, porque é o mesmo mosquito, né? O Aedes aegypti está implicado na produção dessas três doenças, né, na contaminação e infecção dessas três doenças pelas pessoas. Então, isso acaba tomando uma proporção maior e ocupando esse espaço de novo, né, na preocupação das entidades de saúde e de toda a população, né? Certo, a gente está falando, né, que já faz parte realmente dos nossos noticiários, essa questão, né, dos vigilantes mesmo, que vão às nossas casas, batem às nossas portas, nos auxiliam também, tiram uma série de dúvidas, também nos ajudam a cuidar das nossas plantas, da nossa higienização. Mas por que é tão difícil, doutor Américo, combater a dengue? Por que é uma doença que volta e meia, ela tem surtos grandes e nos assusta tanto? Então, a dificuldade maior que a gente tem observado é no controle realmente do vetor. O que é o vetor? É o micro-organismo, ou no caso, o inseto que transmite a doença. No caso do vetor da dengue, é o Aedes aegypti, né? Então, a maior dificuldade que nós temos é o controle do mosquito. Por quê? É um mosquito que é muito adaptado, né, ao ser humano. Nós chamamos que é um mosquito antropofílico, ele gosta de ficar perto do homem, né, e endofílico, ele gosta de ficar no interior das casas do ser humano. Então, a dificuldade toda é essa, né? Ele tem uma alta taxa de reprodução, ele gosta agora desse tempo de chuva, o tempo de calor, né? A proliferação é muito grande. Então, a maior dificuldade de controlar é o controle do vetor. Até porque a gente sabe que isso foi, inclusive, uma parte desse controle da doença é dedicada à população, às pessoas, né? Ou seja, nós temos um papel fundamental que é de cuidar do nosso ambiente, né? De cuidar da nossa casa, né? E fazer o que precisa ser feito, né? Conforme estão dizendo as campanhas, se você gastar 10 minutos por semana, você interrompe o ciclo do mosquito. Então, ele some da sua casa, né? Se todo mundo fizer isso de maneira sistemática, né, nós sabemos que, então, aquele quarteirão, aquela cidade, então, vai eliminar, ou pelo menos minimizar a presença do mosquito. Acabar com ele, por enquanto, a gente não conseguiu ainda, né? É porque ele é danadinho, viu? Que eu li sobre ele, eu me assustei. Ele se adapta a tudo muito facilmente, né? E ele gosta de ficar perto da gente. A gente foi às ruas conversar com o pessoal para saber o que eles tinham de mais dúvidas com relação a esse assunto, né? E a gente foi conversar com a Maria Aparecida Assunção,
produção, ela tem uma pergunta sobre o Aedes aegypti. Eu vou pedir à produção para colocar essa pergunta aí para o doutor Américo estar fazendo, né, as suas relações sobre as dúvidas dela. Eu quero saber se o mesmo mosquito que transmite a dengue é o mesmo que transmite a zika. Aí, ó, a pergunta dela, ela quer saber se é o mesmo mosquito, né? É o Aedes, né? É o mesmo mosquito. O mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, né? A chikungunya e o zika vírus, né? Então, é o mesmo. Só muda a doença, só muda o endereço da doença. É o mesmo vilão, Maria Aparecida, então tem que tomar cuidado com ele. Doutora América, então explica pra gente o que é a zika, né? Ela ficou um tema, assim, que virou brincadeira, né, no nosso carnaval. O brasileiro tem muito esse jogo de cintura para fazer piada com tudo, mas é uma coisa muito séria, né? Os casos que a gente vem sendo apresentados, principalmente no Nordeste do Brasil, tem assustado, né? Depois a gente vai falar um pouco mais, mas explica pra gente o que seria ele. Então, a zika, ela se caracteriza por ser uma doença febril, aguda, né, transmitida pelo mosquito, no caso o Aedes aegypti, e é viral, é um vírus também, né? Ela faz parte de uma coleção de vírus, vamos dizer assim, chamados de arboviroses ou flavivírus, né, que são famílias de vírus, né, da qual fazem parte também o chikungunya e o vírus da dengue. Então, é uma doença que se caracteriza, então, por um quadro febril, de aparecimento súbito, né? E com essa sintomatologia que a gente tem observado e ouvido e visto por aí em descrições, né? E também no que nós temos em relatos médicos, né? Ou seja, uma febre aí baixa, né? Normalmente, às vezes, é sem febre, ou febre baixa, abaixo de 38 graus, 37,5, né? A pessoa começa, então, a ter um quadro de dor muscular, às vezes dor articular, dor nas juntas, né? Pode ter também um pouco de conjuntivite, que é muito comum, muito frequente na zika, né? Ou seja, aquela vermelhidão, prurido, coceira nos olhos, secreção ocular. Então, a conjuntivite é bastante frequente na zika. E também é muito frequente o aparecimento de manchas avermelhadas pelo corpo, que com o passar dos dias se tornam pruriginosas, porque começam a coçar, né? É uma doença benigna, né? Uma doença que não traz gravidade nenhuma, exceto nas situações que nós estamos vendo sendo descritas no Brasil com relação à microcefalia na gestante. Que a gente vai falar bastante no segundo bloco. A gente está falando sobre essa questão toda da zika, né? O senhor já apresentou muito bem os sintomas, mas a gente recebeu uma pergunta também, a gente foi à Rua Produção, querendo saber sobre o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele quer saber o seguinte, ele quer saber quais são os sintomas da zika, a gente vai pedir para passar, e o que ele quer saber mais sobre essas questões. Quais são os sintomas da zika? E aí, doutora Américo, o senhor falou um pouco sobre prurido, coceira, mas, por exemplo, a zika, em relação à dengue, ela vem de uma forma mais branda ou ela pode vir também com essa dor muscular intensa que muita gente relata enquanto está com a dengue? Talvez seja interessante, né, Haroldo, a gente fazer um pequeno paralelo entre as três, né? Talvez a gente possa falar um pouquinho sobre isso. O que a gente tem, assim, em relação à zika é diferente da dengue. A febre é mais baixa, ou às vezes até ausente, ou subfebril, né? Então, a dengue não, a dengue é 38,5, 39, 40 graus, então é uma febre muito alta, né? A gente até costuma falar que não existe dengue sem febre. Eu, pelo menos, nunca vi um caso. A pessoa fala comigo, estou assim, estou assado. Eu pergunto, teve febre? Não, então não é dengue. É lógico que a coisa da medicina não é matemática, mas assim, a dengue tem uma febre muito mais alta do que a zika e bem frequente. Uma outra coisa que chama atenção é a dor muscular, por exemplo, né? As pessoas que têm dengue, que já tiveram dengue, falam pra gente de uma maneira assim, parece que eu fui atropelado por um caminhão. E fica deitado, de cama, a pessoa se sente muito mal, o mal-estar é muito grande. Já na zika vírus não, na zika não acontece isso. É uma dor mais branda, uma dor muscular mais branda, a pessoa não se sente tão combalida com tanto mal-estar conforme na dengue, né? Uma outra coisa que chama atenção em relação à diferença entre zika e dengue, por exemplo, são as dores articulares, né? E também a questão da cefaleia, da dor de cabeça, né? Na dengue é muito frequente, né? Uma dor de cabeça muito intensa, normalmente acometendo a região atrás dos olhos, né? E isso é muito frequente. Na zika pode acontecer com menos intensidade. E uma outra coisa que a gente vê no exame físico nosso com relação ao zika e a dengue ínguas, né? São carocinhos, às vezes, no pescoço ou disseminados pelo corpo, que a gente não costuma ver isso muito frequentemente na dengue. Mas, assim, o que é muito interessante, que a gente diferencia muito bem, é a conjuntivite, né? Ou seja, alteração ocular, né? Vermelhidão ocular, ardência ocular, e a febre, né? Que na dengue é muito alta, muito intensa, e a zika é bem mais baixa. A febre chikungunya, ela apareceu bastante, né, nos noticiários e também notificações a partir de maio do ano passado. Exatamente. Então, eu vou pedir para o Juninho
aproveitando esse gancho que o doutor Américo está fazendo para a gente com essas diferenças, para ele colocar um quadro informativo sobre as diferenças entre essas 3 doenças na questão do sintomática, né, dos sintomas. Se o Juninho puder colocar, a gente vai esperar. É mais ou menos isso, doutor Américo? Explica para a gente. Então, exatamente. Essa é uma tabela de sintomas, né? Isso tem sido publicado pelo Ministério da Saúde, com base no que tem sido apresentado nos protocolos, em todos os momentos, né? Então, você tem lá, por exemplo, na zika, febre baixa, né? Às vezes ela pode até estar presente ou ausente. No chikungunya ela aparece com uma certa frequência. Na dengue ela é alta, de início súbito, imediato. Então, você estava bem, de repente cai de cama com febre alta, né? Então essa é a diferença. A zika vem mais devagar, chikungunya também um pouco mais insidioso, uma coisa mais lenta, né? Na zika, né, em relação às dores das articulações, isso é a diferença fundamental entre zika, dengue e chikungunya. Chikungunya é dor na junta, é dor articular. Isso é muito intenso na chikungunya. Na dengue, mais ou menos, e na zika pode aparecer. Por isso que chikungunya tem a relação, né, dizem que tem a ver com essa questão ligada a um termo africano, né, de dor, de se curvar. Exatamente. Realmente a pessoa se sente como se estivesse meio quebrada, assim, bem dolorida? A impressão é que ela está com as articulações todas destruídas, né? Assim, a dor articular é o que mais chama atenção na chikungunya, né? E a dengue, inclusive, tinha já no passado um nome chamado de febre quebra-ossos, né? Porque a pessoa se sentia também com muita dor articular. Então, acaba se confundindo uma com a outra, mas na chikungunya o que é interessante é a dor articular. Tá certo, doutor Américo. A gente tem que aproveitar muito o doutor Américo. Nos bastidores ele me revelou que o mestrado dele foi sobre a dengue. Foi uma grata surpresa. Então a gente tem que explorar muito todos esses seus conhecimentos, viu? Lembro você de casa que o nosso programa é ao vivo. Então se você quer tirar sua dúvida, quer dar sua opinião sobre esse tema, entre em contato aqui na TV pelo 3372-3720. Ou também nos mande uma mensagem pelo WhatsApp no 9972-1640. A gente vai para o intervalo pequeno e voltamos já.